Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Então eu vou explicar um pouco sobre como você faz análise de dados, tá? No projeto IVA. Como que a gente analisa os sinais, tá? Em bombas centrífugas. Eu fiz um notebook no Google Colab. Depois vocês criam uma conta com um Gmail e vocês conseguem acessar o notebook, tá? A descrição dos dados se encontra nesse artigo, né? Vocês depois veem o artigo ali. O artigo que o Julio já identificou e indicou para vocês. Vocês podem ver o PDF e tudo, tá? Ele basicamente tem vários dados, vários sinais, vários canais. E tem toda a explicação aqui, tá? Vocês podem traduzir depois. Como que a gente faz isso no Python? A primeira parte vai ser carregar o arquivo e analisar os dados. Eu subi o arquivo no GitHub e depois eu fui puxando os dados, informações. Tá? As principais informações que vocês têm, vocês vão ver por aqui, tá? Basicamente, esse dataset contém sinais de vibração coletados no sistema de bomba centrífuga, né? Tá? A estrutura do arquivo, eu subi esse arquivo aqui, né? Temos o motor, tem o nome aqui, motor 2, velocidade, que corresponde a 100%, que seria 1470 RPM. A falha deste caso específico é as lâminas danificadas no impelidor, tá? No impeller. Canal 1 e a taxa de amostragem, temos aqui, a duração média, em formato CSV. Localização dos sensores, como eu mostrei na imagem, no artigo, vocês podem ver, né? Onde que ficam os sensores, vocês têm aqui, né? 5 canais. Eu identifiquei aqui cada um desses canais, nas direções também. E no motor 2 temos algumas falhas induzidas nessa bomba. Temos falhas em rolamentos, vocês podem ver no artigo, e falhas em componentes rotativos. Temos o impelidor danificado, que neste caso, né? Tem 3 níveis de severidade, tem desalinhamento, desbalanceamento, P-soldt, P-mole, cavitação, acoplamento, esse é o suporte, tá? Eixo curvado, curto-circuito no estator e a barra de rotor quebrado. A gente, a gente vai analisar somente esse primeiro caso, tá? Mas outros arquivos eu posso subir depois também, tá? O único problema é do acesso, que demorei um pouco nisso. A condição específica atual, então, as lâminas edificadas com severidade 1, 1470 RPM, tá? A primeira parte é carregar os dados, tá? Vocês têm esse código aqui, vocês vão acessar, vocês conseguem levantar os códigos, você consegue ver a estrutura dos dados, tá? Tem 25 colunas, e a primeira é o tempo, tá bom? Continuando, vamos mostrar o gráfico geral e inicial, né? Primeiro geramos o gráfico, tem o código aqui. Esse Google Colab executa célula a célula, tá? Um notebook. O sinal inteiro esse daqui, tá? São 12 segundos, temos os dados, mas aqui não consigo ver nada, só consigo ver uns picos aqui e talvez seja algum problema, tá? O pico isolado é consistente com um evento transiente mecânico, né? Tem que ver o artigo se tem algum dado sobre, não encontrei. Ausência de saturação, nenhum valor foi confirmado, tá tudo certo com os dados. Esse pode ser um impacto, uma batida que alguém deu na bomba, tá? Eu não consegui identificar esse dado. Continuamos. Vamos para a EDA. Análise exploratória de dados. Primeiro verificamos a taxa de amostragem. Antes de qualquer análise, se já confirmar a taxa de amostragem do sinal. Isso determina a resolução temporal. Com isso determinamos a taxa de amostragem, tá? Com este código aqui, esse verde são somente comentários, tá? E essas propriedades aqui, localização da matriz, DF data frame, tá? Como eu mostrei nas células anteriores. Como eu mostrei nas células anteriores, a gente importou isso como um data frame, tá? DF. Essa forma de analisar os dados no Python. Perfeito? Continuando aqui, descobrimos a taxa de amostragem, né, que é 20.000 Hz ou 20 kHz. Temos também o comprimento do sinal, número de amostras, tá? Quantos dados temos em X, number of samples, temos aqui 240 mil, ou seja, temos 240 mil pontos de medição, tá? Duração total do sinal, desse jeito, né? 12 segundos, tá? Print somente para mostrar os dados, tá? Aqui a gente faz o cálculo, N samples dividido por fs. Não esqueçam de diferenciar maiúscula e minúscula, tá? No artigo é fornecido dados de vibração, 12 segundos. Temos os dados aqui, tudo conforme, tá? 12 segundos, 20 kHz e 240 mil amostras.
Número de canais. É basicamente o que a gente vê nos dados, né? 25 canais. Análise do canal 0. Agora vamos analisar somente um canal para a gente entender como funciona. Tá? De que se tratam esses dados. Tá? Estatísticas do canal 0. Pego o sinal 0, dei um nome somente, a coluna. Daí printei estatísticas. Né? A média, desvio padrão. Tá com essas funções aqui. O mínimo e o máximo. Está entre 3G, menos 3G e 3G. Tá? A amplitude de pico a pico tem 644G. Está com relação à aceleração da gravidade. Tá? Perfeito? A interpretação dos dados, a média está próxima do zero, né? Então, mais ou menos simétrico, né? Com relação ao eixo zero. Não tem tendência, desvio padrão 0,42. Típico para máquinas com operação normal, com falhas leves e moderadas. Com relação ao artigo, tem uma estado saudável. Vocês veem no artigo um detalhe, tá? A amplitude de 6,4, uma alta, mas está dentro dos parâmetros do acelerômetro. O acelerômetro vai até 20G, positivo ou negativo, tá? Aqui pode ser que seja lâmina mesmo. Temos uma simetria leve, né? Pequena não linearidade. Conclusão: o canal 0 representa um sinal de vibração estacionário sem derivas, com amplitude significativa e pico a pico coerente com falhas mecânicas reais. Tá? Uma falha ativa que, como falei, já foi colocado de propósito, né? É o impelidor danificado. Tá? Gráfico de 0,5 segundos. Agora vamos pegar de todo esse gráfico inteiro, vamos pegar somente um pedacinho. Tá? Todo esse gráfico, vamos pegar somente um pedacinho aqui. Então, tendo isso, limitamos somente para 0,5 segundos. Aqui coloquei 0,5 segundos. Aqui vocês podem ver isso. Tá? Aqui tem as bibliotecas, essa é a importação de bibliotecas. Vocês precisam aprender a entender esses códigos para vocês modificarem. Tá? Porque essa análise se aplica também aos outros sinais. Tá? A gente vai analisar, fazer uma análise similar para todos os tipos de sinais que a gente tem ali. Depois eu vou subindo os arquivos para vocês. Tá? E como que faz o plot? Né? Aqui a figura, o tamanho da figura, o tempo, as variáveis, x, y, propriedades, título, o título do eixo x, eixo y, a grid, a malha que aparece aqui, xlim, limites em x. Basicamente isso é o gráfico. Então a gente tem esse gráfico. O que a gente pode observar aqui? Eu não consigo observar muita coisa, né? Como que a gente faz isso? Sinal aleatório estacionário, não há picos periódicos repetitivos, né? Então a média está próxima do zero, ou seja, ela oscila entre positivo e negativo. E não é visto aqui esse pico, né? De 6, 7 segundos. A parte 3, calcula o RMS. Essa é uma propriedade, o mean square do canal 0. Isso mede energia vibracional, né? Quanta energia tem? Uma métrica fundamental, tá? Basicamente seria a raiz quadrada média, tá? Quantifica a energia média do sinal, se tem muita vibração ou pouca vibração, né? Amplitude. Então, com esses comandos aqui, importa a biblioteca, np, numpy, e calcula a raiz quadrada, né? Da média, basicamente. Então, a RMS do canal, de todo esse canal 0,42 G. Calcula a frequência de rotação do motor e identifica sua harmônica no sinal. Perfeito? Calculamos a frequência, 24,5 Hz. Essa seria a frequência da rotação, né? Correlacionado a RPM. Basicamente, converter RPM para Hz somente. Tá? Então, se o impelidor tem 8 lâminas, então poderíamos gerar picos de 196 Hz. Né? Se todos tiverem falhas, 196 Hz. Se há desbalanceamento, o pico principal seria em 24,5. Se é impacto cíclico, seriam múltiplos. Né? Sempre a frequência fundamental, a gente consegue ver as falhas, né? Múltiplos desse valor, tá? De 24,5. Agora vamos para uma parte importante, calcular FFT. Uma transformada rápida de Fourier para quê? Para converter esse domínio do tempo em domínio de frequência, para a gente ver as frequências fundamentais, tá? Como que a gente faz isso? Coloquei um exemplo aqui, um exemplo somente. Coloquei um sinal. Eu coloquei um sinal de 50 Hz e de 120 Hz, são duas frequências, tá? Sinal senoidal, né? Quando a gente estuda as vibrações, a gente caracteriza elas como sinais senoidais. Tá? Então aqui eu criei um sinal aleatório, eu não estou analisando os dados, só um exemplo. E coloquei como a componente das duas, né? Soma das duas, mas um valor aleatório aqui, um ruído. Né? Esse daqui, a função random é um valor aleatório, basicamente, que gera um ruído, 10% de ruído. Tá? Calculamos a FFT dessa maneira, tem aqui as bibliotecas, né? Sempre importando as bibliotecas. Tá? Talvez falte importar essa biblioteca, depois eu corrijo.
só consideramos frequências positivas, metade do espectro. Tá? Então, somente considera frequências positivas, faço o plot, vamos seguir. O que significa? Meu sinal é esse daqui, né? Tem várias subfrequências aqui. E o que eu vou fazer quando eu mudo de domínio? Ou seja, eu coloco as frequências aqui. Justamente vão aparecer esses picos, né? Pico de 50 e pico de 120. Que eu justamente coloquei propositalmente aqui, né? Essas frequências, tá? Então vocês conseguem identificar o quê? Os picos de frequência aqui. Você vai ter uma oscilação, o sinal está indo assim, se tem uma frequência mais alta, vai ser mais rápido, vai aparecer sempre aqui no ruído, tá? Nesse sinal aqui. Nesse caso, essa frequência de 120 seriam as frequências pequenas que aparecem aqui, né? Vão oscilando aqui. Perfeito? Continuamos, agora vamos para os dados reais, tá? Fiz o mesmo, aqui importei bibliotecas corretamente. Essas são as bibliotecas. Os parâmetros coloquei, 20.000 Hz. N, número total de amostras. E o sinal, né? Seria canal 0, basicamente. Calcula FFT dela. Frequências positivas somente. Ou trunquei, né? Somente frequências positivas. E plotamos o espectro até 100 Hz. Tá? Fiz o plot aqui. O que eu vou observar nesse sinal real, né? Eu vou observar alguns picos aqui. Observo que existe esse pico exatamente coincide com 24,5, né? Perfeito? Esses são os múltiplos, né? Se tiver duas pás quebradas, seria o dobro. Se tiver três, sempre é múltiplos desses de 24,5, né? Mas nos análises de frequências, talvez pela sensibilidade do sensor também, somente vai até 42, mais ou menos. Tá? Pode ser que um sensor mais preciso consiga pegar mais frequências. Tá? Mas às vezes o sensor não tem tanta rapidez, tanta velocidade, que tem que ser rápida a aquisição, por isso pegou até 42. Tá? Ainda temos que pesquisar isso, talvez seja o sinal assim mesmo. Então, senão esse sinal seria longo até aqui, tá? Mas o principal são os picos, né? O pico principal, de longe, esse daqui, né? 24,5. Então, significa que não tem alguma oscilação. Essas oscilações podem ser de acordo com a tubulação, outros componentes, tá? Esses daqui. A gente tem que investigar mais isso. Mas o principal, o pico principal, é esse daqui, né? Tá? Vamos. Interpretação do espectro de frequência. Isso é o que você tem que saber fazer, tá? Espectro de frequência. O gráfico mostra um espectro de frequência com canal nas primeiras 100 Hz. Um pico principal em torno de 24,5, algumas harmônicas, amplitude máxima é baixa, né? Claramente visível. Tá? Amplitude baixa seria a altura máxima, tá? Que seria esse daqui, né? Altura 0,03 mais ou menos, tá? Então não é tão preponderante. Quanto mais alto é mais preponderante, tá? Então o pico em 24 Hz corresponde exatamente à frequência da rotação do motor, né? Só conversão de unidades, tá? Isso confirma que o motor está girando a 1470 RPM, o sinal contém energia na frequência fundamental de rotação, as harmônicas indicam falhas periódicas. O que significa isso, né? Que você tem uma falha das pás danificadas, né? Causa um desbalanceamento, uma oscilação, alguns impactos cíclicos, vibração não periódica, que seriam esses picos que aparecem depois, né? No seu caso, o pico está presente, indica desbalanceamento leve, tem um desbalanceamento devido a pá danificada, tá? Amplitude baixa, né? Então uma falha leve moderada. Se for uma falha catastrófica, o pico seria bem mais alto. Então, o pico isolado não aparece aqui, momento transiente único, tá? Conclusão: o espectro de frequência tem componentes cíclicos, mas sem picos fortes, não tem um pico forte assim preponderante, né? Quanto mais alto, como disse, mais preponderante essa falha, né? Perfeito? Seria isso, basicamente. É isso. Próximo passo, aqui, né? Comparação com todos os canais. Eu fiz uma comparação basicamente para calcular o RMS de todos os canais. Chamei aqui a função e calculei o RMS de todos. Observa que o RMS é tudo parecido, né? Então não tem muita diferença entre os sinais, né? São 25 sensores que estão medidos aqui, então pelo visto não tem muita diferença aqui, né? Tem somente esse canal 1 que tem mais preponderância aqui, mas todos estão na mesma faixa, tá? Não tem um sensor que tenha pegado uma vibração maior, uma frequência maior, tá? O que observamos no canal 1, temos um RMS maior, né? Os demais canais têm valores muito próximos, é pequena, né? O fato de apenas ele indica que a falha não é global, mas localizada, né? A falha, o sensor do canal 1 está mais próximo da fonte de falha. A energia vibracional é concentrada em uma região específica da máquina, que deve ser um dos pontos aí de vibração, onde está o impelidor, né? Perfeito? Então, por enquanto, seria isso, tá? Qualquer dúvida, me avise. E já vou fazer
a capacitação sobre como analisar a aprendizagem de máquina no Machine Learning.